Eu estava doida pra contar uma novidade pra vocês. A gente conseguiu comprar a nossa casa nova. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no Apaixonado Maternidade. Eu sou Iliana Tozima. E para quem me acompanha aqui, para quem me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha, eu vou deixar aqui, ó. Já sabe que eu sou uma pessoa que me mudo bastante. Eu já morei no Rio, eu morei no Maranhão, morei em Fortaleza, morei em Aracaju, morei em Santos, São Paulo. Só que dessa vez a gente voltou para Aracaju. Quem vem me acompanhando lá no Instagram principalmente sabe que a gente estava em Santos. Já tem um tempo que eu voltei para Aracaju, mas a gente tinha vendido a nossa casa. E aí foram meses e meses e meses de busca, de negociações, de tentar encontrar uma casa que fosse perfeita para nós. E agora nós encontramos a nossa casinha. E essas imagens que vocês viram aí foi do dia que a gente fechou o contrato. Bom, e aí agora eu vou ficar mostrando aqui tudo pra vocês. Vou mostrar minha casa nova, vou mostrar as crianças brincando, a gente fazendo atividades na casa nova, eu cozinhando, eu limpando a casa, eu arrumando, eu decorando. Eu quero que vocês me acompanhem aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Acabou de receber as chaves da nossa casa. Aí a gente foi lá, foi rapidinho que ela precisava sair. A gente olhou só algumas coisas. As crianças pediram para vir brincar aqui no parquinho. Eles estão inaugurando o parquinho. Olha, tem uma casinha. Uma casinha de verdade. Não foi fácil, o Weber tá se tremendo até agora, porque né, nós adquirimos uma dívida enorme. Mas se Deus quiser, ao longo dos anos, nós estaremos pagando nossa casinha, se Deus quiser, com trabalho, com saúde, vai dar tudo certo. A gente tem uma pequena entrada, financiamos por 30 anos, se Deus quiser a gente consegue pagar antes. É assim, né gente? A gente sempre fica com medo quando a gente faz uma dívida assim. Mas é isso, faz parte. Eu acho que tem coisas que são importantes. Nesse momento, eu tenho 2 crianças e eu gostei muito da experiência de ter morado em casa. Se você não viu outros vídeos aqui no canal, você pode dar uma olhadinha aqui no card. Eu vou deixar no final do vídeo. Eu vou mostrar outra casa que a gente morava, que era uma casa muito boa, que foi assim um sonho conseguir essa casa. Mas a gente foi transferido de novo por conta do trabalho do meu esposo. E a gente achou que não voltaria mais. A gente imaginou que passaria muito tempo em São Paulo, só que acabou que a gente não se adaptou muito bem. E assim, principalmente por conta que Santos é uma cidade que tem uma estabilidade de clima assim muito diferente do que a gente vem, porque nós somos cearenses, né? Pra quem não sabe, a gente é do Ceará. Nós moramos a nossa vida inteira no Ceará praticamente, muitos anos, só depois de casado que a gente começou esse negócio de ficar mudando pra lá e pra cá. Inclusive o meu mais velho ainda nasceu em Fortaleza, apesar de que eu já tinha morado fora, e aí quando ele foi nascer eu voltei pra Fortaleza pra ele nascer. Mas o Lucas mesmo daqui de Aracaju, né? E a gente ficou muitos anos morando aqui, a gente se adaptou muito bem. Só que quando a gente foi embora, não sei o que passou na nossa cabeça, que a gente não tinha família, que ia ficar muito complicado a gente manter uma casa alugada, sem perspectiva de voltar, e que, sabe, o inquilino poderia dar dor de cabeça. Então a gente resolveu vender, só que a gente se arrependeu muito, a gente se arrependeu demais. Por quê? Porque quando a gente voltou, a gente não conseguiu comprar no mesmo local. Era um local muito bom, era uma casa muito boa. Essa que a gente comprou tem uma areazinha de lazer atrás que a outra não tinha, mas os quartos eram muito bons, eram enormes. E nessa que a gente comprou, os quartos são pequenininhos, mas tem muitas coisas bonitas também na casa, muitas vantagens, e a gente tá feliz. Só que demorou. Quando a gente voltou, a gente pensou logo em comprar alguma coisa, ficar de Airbnb e comprar alguma coisa para que a gente não ficasse preso no aluguel, porque geralmente quando você
você assume um aluguel, você tem que ficar pelo menos um ano, né? Tem que esperar vencer aquele contrato, senão você paga uma multa muito grande. E é ruim ficar com as coisas assim, monta, desmonta, leva pra lá, leva pra cá, gasta com mudança não é uma coisa barata. Enfim, a gente pensou, a gente tentou, a gente ainda ficou uns meses de Airbnb, só que tava muito caro, as nossas coisas estavam no depósito. Pagar pros nossos móveis ficar em depósito também não era barato, era muito caro. E a gente resolveu, como a gente procurou, não conseguiu encontrar nada que coubesse o nosso bolso, nada do nosso agrado, nada onde a gente estava pensando em morar. A gente resolveu alugar. Então a gente foi para um apartamento, ficamos um ano lá, mas eu não perdi a esperança, eu continuei olhando, até que mais ou menos em maio eu vi essa casa, que é a casa que eu tô gravando aqui hoje, só que eu não vou mostrar pra vocês, porque eu não quero dar spoiler. O que aconteceu? A gente começou a ver, só que como ela tinha uns quartos muito pequenos, eu fiquei na dúvida se eu ia querer e continuei olhando outras. Só que assim, as casas que eu encontrava, que eu gostava realmente, que tava mais ou menos parecida com a nossa antiga, tava muito, mas muito caro. O mercado imobiliário aumentou demais. Eu resolvi dar tempo ao tempo, a gente foi pras férias, e quando a gente voltou, aí eu resolvi ver mais. Eu acho que consegui ver, assim, com diversos corretores, umas 40 casas, assim. Toda semana eu ia 2, 3 vezes, os meninos até se chateavam às vezes, sou eu, meu esposo e eles. Então não tinha com quem deixar, eu sempre levava eles, as crianças pra irem ver comigo. E eles ficavam chateados porque eu dizia que eu olhava e não comprava. Mas, né, gente, essas são decisões, assim, difíceis que a gente tem que tomar. Até que eu cheguei nessa casa, gostei, mas ainda continuei vendo outras pra ver se eu tava tomando a decisão certa. O preço dessa casa também, ela estava mais alta. E aí eu fiquei tentando negociar com a dona, até que eu consegui um valor legal. E depois de ver outras, eu vi que não, essa era a melhor casa que conseguiria, né? Pelo valor que a gente estava imaginando, a gente teve que subir um pouco do valor que a gente estava imaginando. Também conseguimos negociar para que ela também baixasse, para ficar um valor que a gente conseguiria financiar, porque senão não passaria no financiamento, porque a gente foi no nosso limite. E é isso, até que deu certo. E aí foram meses de negociação, né? Aí a gente veio visitar a casa outras vezes. Primeiro eu vim com as crianças, depois eu vim com o Web, depois eu voltei outra vez com o corretor também. Ela tem uma vantagem que eu gostei muito, ela tem energia solar. Outra vantagem que a gente gostou muito, que a gente colocou tudo isso na conta, né, gente? Porque a gente paga muito caro de energia solar, porque a gente usa muito ar-condicionado. Meu esposo trabalha muitos dias em casa e ele não consegue ficar trabalhando sem ar-condicionado. É uma cidade quente, a gente tá no Nordeste. A gente viu que com a energia solar a gente ia economizar muito e também com o valor do condomínio. Apesar de ser uma casa menor do que a gente morava, em alguns aspectos, por exemplo, essa casa ela tem um quarto a menos e os quartos são bem pequenininhos. Mas o valor do condomínio tem um valor bem mais baixo do outro que a gente morava. Então, assim, a gente colocou na balança. Isso vai ajudar a gente a pagar a prestação. Mas nós estamos muito felizes, é um condomínio muito bom. Eu gostava muito do outro, porque o outro era pequenininho e eu conseguia acompanhar as crianças. Tinha tudo, assim. Tinha piscina, a piscina era de frente à minha casa, tinha quadra, tinha parquinho, mas era tudo menorzinho. E eu conseguia acompanhar as crianças, assim, mais dentro do condomínio. Esse aqui é um condomínio bem maior. Tem uma infraestrutura também bem melhor. Tem várias quadras, tem quadra de tênis, tem um parquinho enorme. Tem um parquinho menor para bebê, tem um parquinho maior, tem piscinas grandes, tem áreas assim de churrasqueira, se não quiser receber ninguém em casa, sabe? Aí recebe lá. Tem também um Maria Kids, assim, também para os bebezinhos. Tem quadra de vôlei, tem campo de futebol de grama, sabe? Gramado. Então, mas é um condomínio bem grande, tem muito mais casas. Não é fácil a gente encontrar algo assim, do jeito que a gente tá imaginando, né? Do jeito que a gente tá sonhando. E essa foi a que chegou mais próximo. Eu queria ter uma certa privacidade, porque eu passo o dia gravando, né, gente? Então, eu vi muitas casas em que, assim, os vizinhos ficavam olhando pra dentro, eu ficava imaginando, assim, essa pessoa nessa doida, gravando as coisas, né? Mas é isso, assim. Eu cheguei nessa que eu acho que ela tem uma boa privacidade. Graças a Deus, a gente só tem a agradecer. Eu quero mostrar pra vocês, a partir de agora, me acompanhem aqui. Eu vou ficar mostrando tudo pra vocês. Das modificações que a gente vai fazer na casa, acompanhando aqui os perrengues também, né? Porque começa a ter alguns perrengues. Mas obrigado por vocês estarem aqui. Vamos dar de mais. Oi, gente. Hoje são 25 de novembro. A gente tá chegando aqui na casa pra fazer cadastro na administração e também receber o pintor que vai vir fazer um orçamento aqui da pintura. Eu já falo mais com vocês. Correria tão grande, recebi o pintor lá, mas ele só ia me dar o orçamento se eu escolhesse a tinta. Aí eu fiquei olhando na internet umas sugestões de tinta, fiquei vendo assim umas casas que eu gosto, que eu acho bonito. E aí, agora final da tarde, eu vim aqui pra dar uma olhada, fazer uma pesquisa nas tintas, ver se alguém me ajuda, né, ver uma cartela assim de cores. Eu até vi algumas com o pintor, mas
foi um dia muito agoniado. Tô com a minha avó muito doente, muito no hospital. Não sei como é que vai ser. Não sei se eu vou ter que ir pra Fortaleza ou não. Eu vou ver se eu resolvo isso, porque eu preciso resolver isso, porque a gente tá bem tenso já assim alguns dias. Ela teve uns momentos de melhora, uns momentos de piora, eu não sei como é que vai ficar. E aí eu tenho que escolher essa tinta, porque assim, se eu tiver que ir, tem que estar pelo menos escolhida. Eu tô pensando até assim, eu acho que eu vou escolher pelo menos a parte de dentro. Porque tá na parte de dentro escolhida, eu posso deixar ele pintando, quando eu voltar já tá pintado, eu consigo fazer a mudança. E aí deixa a parte externa pra outro dia. Eu tô olhando as coisas até sem gosto, mas olha como tá lindo, gente. Combinou super bem. E, ai meu Deus do céu, apaixonada. Não posso, né? Claro que não pertence ao meu bolsinho. Mas olha que lindo. Aí tem também aqui a cadeira e a mesa de fora combinando. Olha essas cadeiras, que coisa linda. Como é que chama isso aqui? Canto alemão? Acho que é. Será que é um banco? Não sei se chama canto alemão. Acho que canto alemão é outra coisa, né? Mas olha que lindo, gente. Detalhe aqui na lateral. Detalhe aqui, essas cores. Não sei que material é esse, mas é lindo. E a cor também tá sensacional. E tem um pouquinho de brilho. Nossa, que lindo. Muito lindo mesmo. Tá aprovado, Lucas? A área ali de fora da varanda. Que chique. Elegantérrimo. Eu acho lindas essas cadeiras agora da Tramontina, que tem vários tipos. A minha parece um pouco com essa. Um pouco com essa. Isso é uma mistura dessas duas. Não é nenhuma dessas duas. Mas é tipo assim, é essa cor a minha. Acho que é camurça o nome. É bonita essa cor. Foi a que eu comprei lá pro apartamento de Santos e eu trouxe. No meu apartamento que eu tô agora, que eu vou mudar, só que eu tô usando só 3. Eu guardei a outra porque não cabia. Talvez na casa eu vou colocar também. Talvez na cozinha, não sei. Essa daqui, ó, tem braços. A minha não tem braço. Olha, tem cores novas. Essa cor aqui eu não tinha visto. Olha aquela lá. Nossa, aquela tá linda, ó. Tem quadros ali também. Eu nunca lembro de vir aqui pra ver coisa de decoração. A gente sempre vem nessa loja toda vez que a gente se muda de casa, de apartamento. Mas pra ver assim, tinta, coisa de decoração, eu nunca lembro. Tem tanta coisa linda. Olha, daí tem pratos. Um montão de tipo de prato diferente. Tem um negócio aqui que eu tinha visto. Que eu disse, olha, aqui tem, eu nem sabia. Era... Deixa eu ver se eu acho. Organizadores, olha. Organizadores de todo jeito. E tem assim com a tampa de bambu, né? E tem da tampa assim. Herméticos. É bom que aqui você pode escolher e comprar e montar do jeito que você precisa, né? Tem esses organizadores aqui. Dá pra comprar pela internet também. Eu sempre tô compartilhando o link da Shopee lá no meu grupinho, né? Vou até deixar aqui no grupinho aqui embaixo, no box de informação pra vocês também. Só que assim, às vezes eles vêm um conjunto, assim, não dá pra escolher peça por peça, uma a uma, né? A não ser que você compre individual. Porque de vez em quando tem uns conjuntos com os preços maravilhosos. A gente tá vendo que essas aqui são da Coral, não é isso? É, esses assim de verdes, um verde tipo Tá cinza. vendo umas sugestões. É bonito esse. Qual é a cor desse? Manhã de primavera. Manhã de primavera. Tá bem bonito. E tem uns assim que vai mais pro bege, né? É. Vou até anotar aqui. Achei bonito esse manhã de primavera. Olha, essa cor também eu achei muito bonita. Meditação. Porque aí tem os outros tons que a gente pode usar em outros detalhes, né? Vai escurecendo. Mas esse aqui, pra pintar as partes das paredes internas, eu acho que ficou bem bonito, mais claro.